Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Pois é, meu povo. Esse vídeo eu tenho certeza que vai deixar muita gente sorrindo de orelha a orelha, porque ele traz algo que a torcida do Atlético mais gosta de fazer, que é criticar o Bruno Zapelli, quer falar que o Bruno Zapelli não presta, quer falar que o Bruno Zapelli não serve, quer falar que o Bruno Zapelli é um merda, mas no final das contas, revendo o jogo contra o Internacional, eu entendi como a missão do Zapelli é difícil no time do Atlético, como é importante, como vai precisar de tempo pra gente conseguir fazer que Zapelli e Portilla se entendam ali na volância do Atlético, principalmente a partir do momento que o Atlético recuperar a bola, sabe? Eu acho que você vai ter dois momentos muito claros, o sem bola e com bola. Acho que o sem bola, tanto do Portilla quanto do Zapelli, foram muito bem. O com bola eu senti uma dificuldade muito grande e eu vou tentar explicar pra vocês o que eu vi desse jogo que faz o Zapelli entrar novamente naquela posição de ser um dos alvos da torcida do Furacão, que com certeza vão pegar no pé do jogador. Rapaziada, é o seguinte, a gente tem que entender que Zapelli e Portilla, eles vão fazer muito mais parte de um bloco defensivo do que de um bloco ofensivo. E no final das contas, basicamente, todos os jogadores, eles vão passar por mais tempo sendo jogadores que defendem, que estão nesse jogo sem bola, do que no jogo com bola. Mas vamos lá. Bola circulando aqui no pé do adversário, de um lado pro outro, de um lado pro outro. O Arthur Dias recuperou. O Arthur Dias recuperou a bola. Eu acho que a gente precisa entender os movimentos que a gente tem de jogadores importantes para o time do Atlético. O Julimar, ele vai partir. O Viveiros, ele vai partir. O Mendonça, ele vai partir. O meio que não tiver a bola vai partir. Então, talvez o lateral dê uma pequena avançada aqui, os dois laterais. Então o Atlético recupera a bola, acelera, recupera a bola, acelera, recupera a bola, acelera. E aí a bola vai chegar no Zapelli. O Zapelli, vou baixar um pouquinho mais o Viveiros aqui, baixar a Julimar e baixar a Mendonça. O Zapelli, ele vai ter uma dúvida muito grande, que eu acho que é só com o entrosamento de um novo jogo de transição, porque o Atlético agora, ele mantém um jogo de transição, mas com um comportamento diferente se a gente fosse basear nessa primeira rodada. O Zapelli pega essa bola e, ó, vai tentar encontrar esses jogadores que partiram. O grande ponto é o passe na frente ou é o passe no pé? Porque o que eu mais vi foi o Zapelli pegando a bola e errando o passe, porque esse jogador, ou esse jogador, ou esse jogador, ele não entendia onde o Zapelli ia mandar essa bola. Se o Zapelli ia mandar no pé, e aí, naturalmente, esse jogador aqui, por exemplo, pelo time do Internacional, seria pressionado, ou se ele mandaria a bola lá em progressão, lá na frente, pro Viveiros correr, pro Julimar atacar espaço, pro Mendonça atacar espaço. Então, no final das contas, o grande ponto vai ser o Zapelli entender esse time. Eu mando a bola no pé ou eu mando a bola na frente? O Zapelli vai estar muito mais longe da área. Então a criação de jogadas do Zapelli não vai ser o ponto forte dele nesse time. A partir desse modelo de jogo, pelo menos em jogos que a gente tiver menos a bola. O Zapelli, ele vai ser cada vez mais valorizado quando, vamos lá, o Arthur Dias novamente recuperou a bola. Aí deu pro Zapelli. Dois jogadores vêm pressionar o Zapelli aqui. O time adversário sobe pressão, tenta anular a nossa saída. E o Zapelli, ele consegue um passe em que encontra campo aberto. O Zapelli, ele vai ser o jogador mais importante do Atlético se ele for o cara que recebe essa pressão do adversário e consegue em um passe fazer com que o time tenha campo aberto para correr. Se o Zapelli tiver esse comportamento, assim, ele vai ser primordial no time titular do Atlético. Mas é isso. Não só o Zapelli, mas o entorno do Zapelli no time titular do Atlético precisa entender como eu quero esse passe. Porque às vezes faz mais sentido a bola no pé. E aí o Portilla
vai tomar outra decisão aqui de trazer o jogo pra cá, trazer o jogo pra cá, trazer o jogo em profundidade, do próprio Portilla conduzir a bola. Mas às vezes a decisão mais correta é esticar pro trio de ataque, é um trio de ataque de muita velocidade. O Zapelli ele vai ter que entender esse time e o restante do time do Atlético vai ter que entender esse time. Beleza? Acho que deu pra entender assim, o conceito da questão que o Bruno Zapelli passa a partir de agora. Então, o Zapelli ele é muito qualificado tecnicamente. O Zapelli é de muita qualidade tecnicamente. Fez um jogo ruim, fez uma estreia ruim no jogo contra o Internacional. Mas eu acho que a partir de agora, com mais tempo de treino e até com mais tempo de campo, o Zapelli ele tende a melhorar. Porque ele vai conhecendo mais os seus companheiros num novo modelo de jogo. Numa nova maneira do Atlético se comportar. Antes o Zapelli era o cara do ritmo. Ah, não, toca aqui, vou tocar aqui. Ah, não, toca aqui, vou tocar aqui. Ia quebrar uma linha sim, uma linha não, eventualmente, mas era um jogo muito mais de pequenas aproximações e volta e meia uma esticada. Agora é recuperou, estica, recuperou, estica. Seja mais curto numa associação, ou seja mais longo num passe em profundidade. Então o Bruno Zapelli ele vai ter que fazer com que o time entenda a cabeça dele o mais rápido possível, porque os jogadores eles precisam entender, pô, o Zapelli pegou a bola, eu preciso correr. Ou o Zapelli pegou a bola, eu vou gerar apoio para ele. E às vezes os dois, tá? Às vezes o Portilla pode vir dar um apoio e o Julimar tá correndo. Só que eu acho que ele vai errar muito, porque são passes difíceis e passes que também dependem do entendimento do receptor. E aí a torcida vai voltar àquele tom de cobrança. Eu não vou nem falar justa ou injusta, mas é aquele tom de cobrança que sempre teve em relação ao Bruno Zapelli. Então, a tentativa de transformar o Bruno Zapelli no volante é boa, faz ele participar mais do jogo mais facilmente, mas traz pra ele responsabilidades desse cara passador que um meia ou um volante que joga um pouquinho mais à frente, ele acaba se sentindo mais confortável. O Zapelli nunca jogou num contexto tão desfavorável ao jogo dele num primeiro momento. Num segundo momento, pode ser a porta dele para virar o protagonista de vez do time do Atlético. Quem sabe a gente tá falando até de futebol europeu. Então, são ajustes não tão grandes, mas são ajustes muito, muito, muito importantes. Então, Corneta, por enquanto, a boa notícia é essa pra você. Você vai poder criticar o Zapelli, mas não vai ser por muito tempo não, se eu pudesse cravar, beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis, valeu, tchau, tchau.